Fala galera da terceira série, CP Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciando mais uma aula de matemática nessa manhã e de início aí, como de costume, né? Eu vou fazer a correção da última atividade. Na aula passada eu falei sobre circunferência, né? Dando continuidade ao conteúdo de geometria analítica. E vou iniciar a correção dessa atividade aí. O enunciado vocês podem acompanhar aí. Está dizendo o seguinte, é o número 1. Dadas as coordenadas do centro C e raio R maior que zero, determine a equação reduzida da circunferência em cada item. Aí tem aí os itens de A a D, né? E para a gente determinar a equação reduzida da circunferência, a gente precisa lembrar daquela formulazinha, certo? A formulazinha da equação reduzida da circunferência é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, em que x, c e yc são as coordenadas aí do centro da circunferência, né? No caso que a circunferência aí não tem centro na origem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Simplesmente pegar as coordenadas do centro aqui, que a gente vai tratar como xc e yc, né? Coordenada x do centro, coordenada y do centro, o raio também foi dado, e a gente vai substituir esses valores aí, né? Nessa formulazinha aqui, ó, da equação reduzida. E só, né? Como é que vai ficar então letra A? Vai ficar x menos o xc, que é a coordenada x do centro da circunferência, que é 2 positivo, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais a coordenada yc, que é o y do centro, é 4, então vai ficar y menos 4 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que no caso é 3 ao quadrado, é 9. Então, pronto. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência aí na letra A. Na letra B, o procedimento é o mesmo. Foi dado o centro, as coordenadas, o raio. Então, eu vou substituir ali, ó, esses valores aqui, que vai ser, ó, x do centro e y do centro da circunferência. Substituindo, vai ficar x menos xc, agora é menos 3, ó, menos 3 ao quadrado, mais y menos yc, que é 3, ao quadrado, igual a r, que é 5 raio, ao quadrado. Pessoal, veja que essa coordenada x aí no centro, ela é negativa, a coordenada, né? Então aqui, ó, com o menos da fórmula, ó, menos com menos vai ficar positivo aqui, vai ficar x mais 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, 25, certo? Essa aqui é a equação reduzida da circunferência na letra B. Pessoal, veja, toda vez que você estiver olhando para a equação reduzida, certo? E aqui na equação reduzida tiver o sinal de mais dentro do parêntese, certo? Significa que essa coordenada é negativa, né? Porque o normal da fórmula é que tenha os sinais de menos. Então, quando a gente tem o sinal de mais, significa que tem a coordenada negativa aí. Nesse caso, é o menos 3, né? Do x. Vamos lá, na letra C, observe na letra C, as coordenadas do centro são 0 e 0, ou seja, a origem do sistema cartesiano, né? Como é que vai ficar então? Aplicando 0 aqui, no lugar de xc e yc, né? Ó, meu xc vai ser 0, yc vai ser 0. Substituindo aqui nessa formulazinha, vai ficar assim, ó, x menos o xc, que é 0, ao quadrado, mais y menos o yc, que é 0 também, ao quadrado, igual a o raio, que esse aqui é a raiz de 7, ao quadrado. Pessoal, olha só, aqui dentro do parênteses, quando tiver centro na origem, a gente pode simplificar aqui, ó. Quanto que é x menos 0? O próprio x, né? Então vai ficar x ao quadrado mais y menos 0 é o próprio y. Y ao quadrado igual raiz de 7 ao quadrado, a gente vai cancelar o quadrado com a raiz, né? Que é igual a 7. Então veja, essa é a equação da circunferência na letra C, certo? E toda vez que tiver assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a alguma coisa, significa que
o centro da circunferência está na origem, né? As coordenadas são 0 e 0. Ok. Na letra D, aliás, o procedimento vai ser o mesmo. Estão aqui as coordenadas do centro, o raio, vou apenas substituir, né? O XC agora é menos 15, o YC é menos 7. Então, substituindo aqui, vai ficar x menos o XC, que é menos 15, então aqui, ó, menos 15 ao quadrado, mais y menos YC, que é menos 7, ao quadrado, igual a 9 ao quadrado. Então, como as coordenadas são negativas, ó, dentro do parênteses aqui, jogo de sinal, ó, menos com menos mais, então vai ficar x mais 15 ao quadrado, mais y mais 7 ao quadrado, igual a 9 ao quadrado, que é 81. Então, tá aí, correção da número 1, né? Vocês vão reparar que essas são equações reduzidas, né? E aí, para a gente ter a equação geral da circunferência, basta desenvolver esses quadrados aí, né? Se a gente desenvolver os quadrados, a gente tem a equação geral da circunferência. Vamos agora para o número 2. Pessoal, na questão número 2, o enunciado diz o seguinte: entre as equações abaixo, identifique quais representam uma circunferência e em seguida determine as coordenadas do centro e o raio das circunferências. Aí você fala, professor, como que eu vou olhar para a equação e saber se ela representa uma circunferência ou não? A gente vai precisar fazer o quê? Comparar com a equação reduzida da circunferência que a gente já conhece, que a gente está trabalhando, certo? Que é a que a gente utilizou na número 1. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou a equação geral da circunferência, né? Que a gente também vai comparar. X ao quadrado menos 2x xc mais xc ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y yc mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Certo? Então a gente vai observar as equações e comparar com essas duas, né? Equação reduzida e equação geral, para a gente saber se representam uma circunferência ou não. Na letra A, por exemplo, a equação é essa, certo? A equação dada aí na questão. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar comparar com essas duas, certo? E ver se tem como também a gente manipular ela, se for o caso, para que ela fique dessa maneira. Então, aqui na letra A, aqui a gente tem uma adição de dois quadrados, né? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 3x ao quadrado, aliás, 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado, que é igual a 930 ao quadrado, né? E nesse caso aqui, ó, a gente comparando aqui, ela não representa nenhuma dessas duas, né? Nem é reduzida, nem é a equação geral da circunferência, né? A forma simplificada aqui dessa equação, o que a gente pode fazer com ela é isso, e isso aqui não representa uma circunferência, né? A gente fazendo a comparação, não representa uma circunferência. Então, na letra A, não representa uma circunferência. Não representa uma circunferência. Pronto. Na letra B, se a gente for agora analisar aqui essa equação na letra B, ó, vocês podem ver que está um pouco parecida, muito parecida com a equação reduzida. Ó. Tem aqui um binômio elevado ao quadrado, que é ó, x menos xc, aqui a gente tem x mais 3 ao quadrado, né? Mais, aqui a gente tem y menos 2 ao quadrado, né? Ó, y menos yc, e tem esse menos 25 que a gente pode passar ele para lá e ele vai aparecer aqui como sendo o raio, né?
E aí a gente vai observar que vai ficar como? Vai ficar x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25, né? O 25 passou positivo, 25 que é 5 ao quadrado. Então veja, agora, pessoal, essa equação, a gente fazendo essa comparação aqui, ó, a gente consegue identificar que esse YC aqui é 2, certo? Lembrando que esse menos aqui é da fórmula, então a coordenada 2 aqui é positiva, né? Isso a gente já assim, identificando o centro da circunferência, já que a gente observou que essa aqui é uma equação de circunferência, porque ela é idêntica a essa, certo? Então a gente já está identificando aqui o centro da circunferência. A coordenada y do centro eu sei que é 2. Professor, e a coordenada x da circunferência? É 3 positivo? Na verdade é 3 negativo, né? Porque assim, aqui na equação reduzida, o normal é que o sinal seja de menos, certo? Quando esse sinal está de mais, significa o quê? Que essa coordenada ela é negativa, ó. Menos 3. Então está aqui o centro da circunferência. E o raio quem? O raio é 5. Então, na letra B temos uma circunferência de centro menos 3 e 2 e raio igual a 5. A letra C, deixa eu colocar aqui embaixo a letra C. Letra C, 36x ao quadrado menos 49y ao quadrado menos 49y ao quadrado igual a 1. Então, pessoal, agora olhando para a letra C, nós temos 36x ao quadrado menos 49y ao quadrado igual a 1. Tentando assemelhar essa equação aqui com essas duas, né, a gente vê que nada pode ser feito, né? Aqui não tem como fazer nenhuma simplificação. Na verdade, aqui, como é diferença de 2 quadrados, a gente ainda consegue dar uma simplificada, né? Isso aqui é trabalhar com produtos notáveis, na verdade, né? Ó, 36x ao quadrado é a mesma coisa que 6x elevado ao quadrado, menos 49y ao quadrado é a mesma coisa que 7y elevado ao quadrado. E aqui a gente tem diferença de 2 quadrados, que é o quê? O produto da soma pela diferença, ó. 6x mais 7y vezes 6x menos 7y igual a 1. Então, assim, o que pode ser feito para simplificar essa expressão é isso. E essa expressãozinha aqui de baixo, ela não se assemelha a nenhuma das duas equações que a gente conhece da circunferência. Nem a equação reduzida, que é essa, nem a equação geral, que é essa, certo? Então, significa o quê? Que na letra C não representa também. Não representa uma circunferência. Não representa a letra C. Vocês vão colocar aí. Pessoal, vamos lá. Na letra D, nós temos ali x mais 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16. Né? Fazendo a comparação dessa equação com as equações reduzidas geral da circunferência, a gente percebe que ela está no modelo da equação reduzida. A gente tem um binômio aqui ao quadrado, né? Que contém o x e um coeficiente, aí que seria para a gente aqui o xc, né? A coordenada x do centro. Mas aqui também a gente tem outro binômio elevado ao quadrado, e aqui dentro tem um y e uma coordenada aqui que seria esse yc, e já tem lá do outro lado um quadrado perfeito, que é esse 16, né? Que indicaria para a gente que esse raio seria quem? Seria 4. Então pronto, a gente já observou que é uma equação reduzida de uma circunferência. Então basta identificar o que? As coordenadas do centro, né? Que aí no caso seria menos 5, ó, a coordenada x, ó, que é a que acompanha x aqui no binômio, é a coordenada x, né? Como está positivo, a gente sabe que essa coordenada é negativa. Pronto. Aqui, a coordenada y do centro vai ser o 2, né? Que acompanha o y ali no binômio. E o raio da circunferência
é 4, porque aqui o raio está ao quadrado, né? Ó, R ao quadrado é 16, significa que o raio aí é 4. Letra D, então. Agora a letra E. Letra E, a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado mais 54x menos 26y mais 54x menos 26y é igual a menos 893. Menos 893. Então vamos lá, pessoal. Nessa letra E, eu estou observando que nessa equação aí, eu tenho um x ao quadrado, eu tenho um y ao quadrado, eu tenho... Deixa eu fazer de cores diferentes para ver se a gente consegue. Ó, eu tenho um x aqui com coeficiente, tem também um y aqui com coeficiente e tem um termo independente ali do outro lado da igualdade, certo? Se eu tentar deixar separado aqui esses que contêm o x e o que contém y, né, na conta, eu estou vendo que ele vai ficar um pouco parecido com essa expressão de baixo. Pessoal, como assim parecido? Pessoal, olha só. Se eu escrevo aqui x ao quadrado mais 54x, se eu acrescentar mais um termo aqui, isso aqui vira um trinômio quadrado perfeito, que é isso aqui, ó. Certo? Esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. Resultado disso, né? A mesma coisa acontece com o y. Se eu separar aqui, ó, y ao quadrado menos 26y, um termo a mais que eu acrescento aqui, ele se torna um trinômio quadrado perfeito, né? Ele pode se tornar, dependendo desse termo do meio, né? A gente vai olhar isso aí agora. Então, o que o senhor está falando aí, professor? Estou falando o seguinte, que aqui, eu acrescentando mais um elemento aqui, e um aqui, eu vou chegar na equação geral da circunferência, certo? E aí, então, a gente vai ter que usar o quê? Aquele procedimento de completar o quadrado, né? Ó, acrescentar esse terceiro termo aqui, fazendo que isso aqui se torne um trinômio quadrado perfeito. Aqui é a mesma coisa, né? E aí a gente vai ter uma equação geral de circunferência, para a gente estar determinando aí o centro e o raio. Tá? Professor, vamos lá. O que a gente precisa fazer para determinar esse terceiro termo e chegar no binômio aí, né? Pessoal, é o seguinte. Para que isso aqui seja um trinômio quadrado perfeito, esse termo central aqui, que é 54x, ele é o produto de quem? De 2 vezes x vezes algum outro elemento. Esse cara aqui ele sempre vai ser 2x vezes alguma coisa, certo? Quem vai ser essa alguma coisa aqui, que eu estou procurando, para que o resultado seja 54x, que o resultado é 54x, certo? 2 vezes x é 2x. Por que tem que multiplicar para o resultado meu ser 54? Tem que multiplicar por 27, professor. Então, 27 seria esse terceiro termo aqui, certo? Ou seja, aqui no último vai ser quem, professor? Vai ser 27 ao quadrado aqui, ó, que eu vou acrescentar. Certo? Aqui é 27 ao quadrado. Deixa eu fazer aqui. Calculando então 27 ao quadrado, eu tenho aqui 729, que é o meu terceiro termo aqui, pessoal. Professor, o que significa? Significa que quando a gente completou esse quadrado aqui, esse trinômio ele pode ser escrito como x mais 27 elevado ao quadrado, certo? Esse 27 aqui, ó, aparece aqui dentro, né? Aqui o terceiro termo é o quadrado do último aqui, ó, é o 27 ao quadrado que aparece aqui. A mesma coisa vai acontecer ali, ó. Eu estou tentando transformar isso aqui num binômio que vai ser o quê? Um trinômio, né? Trinômio quadrado perfeito que, voltando, vai ficar y menos alguma coisa elevado ao quadrado. Quem é essa alguma coisa aqui? Eu vou olhar, pessoal, por esse termo central aqui, ó.
26y, isso aqui é 2 vezes y vezes esse cara que está faltando aqui, ó. 2 vezes y é 2y. Vezes quem que eu vou multiplicar aqui que vai dar 26? Vezes 13, professor. 13 vezes 2 vezes y vai dar 26. Ou seja, esse elemento que eu estou procurando aqui é o 13. E aqui é quem? O 13 elevado ao quadrado. Certo? O 13 ao quadrado dá quanto? 13 ao quadrado, 169. Então pronto. Mas o que é que acontece? Observa que aqui na minha conta eu adicionei dois elementos que estavam faltando aqui, que é aqui, o 729 e 169. Eu preciso fazer isso aqui do outro lado da igualdade também. Ó. Então aqui onde está 893, eu preciso somar 729 e 169. Eu preciso fazer essa soma aqui. Certo? Isso aqui vai me dar, deixa eu ver aqui, 9918, vai 1, aqui dá 9, está dando 998, né? A soma desses dois, menos 893, isso aqui está ficando igual a 105. Vou fazer essa conta separada aqui. Pessoal, é isso mesmo. Aqui, no final ficou 5, tá? Eu tinha colocado 105 aí. O final ficou 5, que significa então que desse lado da igualdade, após inserir esses dois termos, ó, o 729 e o 169, que foram inseridos desse lado, fazendo a conta com esse menos 893, o resultado aqui fica 5. Ok, professor, e agora? O que a gente pode dizer então? Quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência? Agora que a gente completou os quadrados, certo? Voltamos para a equação reduzida, né? Após completar os quadrados. A gente vai observar que o centro dessa circunferência é esse elemento aqui, né? Está vendo que tem mais? Significa o quê? Que essa coordenada é negativa, então é menos 27. A coordenada x do centro. E a coordenada y do centro é 13. E o raio, professor? Que ali tem o 5, mas o 5 não é um quadrado perfeito. Quem vai ser esse raio aí? Se a gente sabe que esse raio está ao quadrado. A raiz quadrada de 5, né? Se você escreve que o raio ao quadrado é igual a 5, né? Que a gente sabe que na equação reduzida, esse cara aqui é o raio ao quadrado. Então, se o raio ao quadrado é igual a 5, o 2 passa para a forma de raiz, implica que o raio é a raiz de 5. Certo? Então assim a gente finaliza a correção da nossa atividade. E na aula de hoje é só, pessoal. Eu não vou dar continuidade no conteúdo hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre as posições relativas entre um ponto e uma circunferência, né? Na próxima aula a gente já vai calcular se um ponto, a relação entre um ponto qualquer e a circunferência, se esse ponto ele é interno, se ele é externo, ou se ele pertence à circunferência, né? Se ele toca na circunferência. Pessoal, então é isso. Espero ter ajudado vocês. Estou disponível para qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima aula.